Em adeptos, estavas há pouco a falar na questão dos adeptos que morreram. Importa agora também escutarmos as declarações do Secretário de Estado do Desporto, numa entrevista que creio que já deve ter ido para o ar a esta hora na Rádio Renascença. Nós vamos aqui reproduzir um excerto dessa entrevista do Secretário de Estado do Desporto, onde ele falou do atual clima do futebol português e defendeu que se devem endurecer as medidas face àqueles que provocam esse mesmo mau clima do futebol português. Vamos ouvir. Não há, de facto, no meu cotidiano com quem falo que não reconheça que efetivamente hoje as coisas estão para lá do que seriam desejáveis do ponto de vista de um discurso inflamado e que de facto nada tem que ver com o desporto, nada tem que ver com os valores do desporto. Será de facto termos algumas alterações ao nível do IPDJ para termos neste caso mais celeridade processual, mas depois também pensar um pouco do lado das alterações eventuais, alterações legislativas, e digo aqui eventuais porque terão de ser feitas e já temos propostas concretas também sobre isso, de sanções que podem ser mais expressivas, no fundo majorá-las e agravá-las, depois também procurar sensibilizar para que do ponto de vista, enfim, mediático, limitemos um pouco o que chamamos um fator multiplicativo que na comunicação social e particularmente depois também as redes sociais acabam por transmitir um discurso, muitas vezes, de violência que não queremos. Francisco. E, complementando o que disse o Pedro, estas declarações do Secretário de Estado, João Paulo Rebelo, são absolutamente lamentáveis porque os problemas do futebol português não se cingem à maior ou menor dramatização do discurso e à maior ou menor volume do discurso dos dirigentes ou dos adeptos. Estão a acontecer coisas de facto muito graves no futebol português. Nós estamos a viver o maior escândalo desportivo em Portugal. Este caso dos e-mails, como a certo tempo ficará claríssimo para toda a gente, é o maior escândalo. E o que é que disse o Secretário de Estado até hoje? Nada. Zero. Vou lembrar o que é que disse o Secretário de Estado sobre a morte do adepto nas imediações do Estado da Luz. Disse, não tem nada a ver com futebol. Não, tem a ver com culinária, com certeza. É um caso de polícia que está a ser investigado e que terá de seguir os trâmites normais. O que aconteceu é um crime. Isto não pode acontecer. Isto não é um discurso de desvalorização. Estou, antes pelo contrário, a chamar todos à responsabilidade. Senhor Secretário de Estado, a mim não me chama à responsabilidade porque eu não tenho responsabilidade nenhuma na morte do adepto. Quem teve responsabilidade na morte do adepto foi a claque ilegal No Name Boys, que o Senhor Secretário de Estado não faz nada para impedir este tipo de comportamentos por parte dessa claque. Portanto, o doutor João Paulo Rebelo só tem um caminho a fazer, é demitir-se ou ser exonerado. Porque a ação dele tem sido nefasta ao futebol português. Dizer que ele é parte do problema e não da solução, é isso? Ele é cúmplice. Ele é cúmplice destas coisas. Ele sim, ele tem responsabilidade. Ele tem o exercício dele manchado pelo sangue desse adepto. Porque isso aconteceu em abril e até agora não se ouviu uma palavra e uma ação deste Secretário de Estado contra essa claque. Essa claque tem um histórico de mortes. O que é que ele fez? Não fez nada. Zero. Zero. O que é que a entidade, o Instituto Público, sob a jurisdição dele, fez até agora? Zero. Zero. Absolutamente zero. Fez muito bem em averiguar o que tinha acontecido aqui no Dragão Caixa, no tal cântico. Parece-me um bocadinho estranho responsabilizar o líder da claque do Futebol Clube Porto, que até alega que nem cantou. Não sei se cantou, se não cantou, ele diz que não cantou. Mas tudo bem, aí correu um processo. E então os cânticos que aconteceram um dia antes ou um dia depois no estado de Alvalade, protagonizados pelos adeptos do Benfica, que são bem mais graves. Nesses não aconteceu nada. Portanto, o Dr. João Paulo Rebelo não é isento, não é um governante que olhe para os cidadãos todos da mesma maneira, portanto, a prática dele não é essa, e acima de tudo tem o mandato dele manchado pelo sangue do adepto que morreu e que não fez nada. E até agora já passaram estes meses todos e não fez nada, e anda preocupado é com o que se conversa. E diz que é preciso ter penas mais severas, que a pena de morte governar é uma outra coisa. Para que é que serve um secretário de Estado assim? Para nada. Zé.
pois este secretário de Estado integra um governo que já está no poder há